A paz do Senhor, irmãos, que é o presbítero Vanderlei. E nós começamos de novo a explicar sobre a ministração de dia domingo às 9 horas. Aí eu estou repassando aqui em áudio. Nós vamos ler lá em João 13:16, que fala assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu o fiz, façais você também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que enviou. Irmão, Jesus, quando estava falando isso, Jesus falou assim, que ele vos deu exemplo. Jesus, ele foi exemplo em tudo na nossa vida. E nós tem hoje como nós olhar para alguém e ter o exemplo dele, que foi Jesus. Então, irmão, nós temos que seguir o exemplo de Jesus em tudo, igual que em João 3,16 fala. Fala assim também: Jesus foi conduzido ao deserto. Ele preparava o tempo todo em oração e em jejum. Jesus permaneceu em jejum, a pão e água, sem pão e sem água no deserto. Por 40 dias ele preparava seu espírito e o seu corpo para a eminente missão que Deus Pai lhe atribuiu, dar a própria vida para a salvação da humanidade. Jesus, ele se preparou para o grande combate, irmão. Ele foi para o deserto, ficou ali 40 dias, orando e jejuando, para que pudesse cumprir tudo que o Pai tinha falado. Ele foi exemplo na oração, no jejum. Nós também temos que ser exemplo na oração e no jejum e nos preparar para o que vem na frente. Ele foi exemplo nisso. Se nós queremos ter uma vida bem sucedida, nós temos que pegar Jesus como exemplo, para que quando vinham as retaliações, vinham as dificuldades, nós podemos lutar o bom combate, como o apóstolo Paulo falou. Então Jesus é esse bom exemplo que em João 15 fala. Se nós temos que imitar, nós temos que imitar Jesus, para que nossa vida possa ser bem sucedida e nos preparar para o dia mau. Jesus foi para o deserto sabendo que se ele não fosse para o deserto, ele não estaria apto para o dia mau. Mas da hora que ele foi para o deserto e se preparou para o dia mau, em jejum e oração, em separação, fala em separação também, para que ele pudesse lutar naquele dia mau. Porque Jesus sabia que quando ele foi batizado nas águas e pelo Espírito Santo, quando ele foi arrebatado, ou vamos falar transladado fala da palavra arrancado à força. Jesus foi arrancado à força de lá do rio que ele estava, lá do rio que ele foi batizado, e foi transladado para o deserto, arrancado à força. Então Jesus, quando chegou no deserto, ele estava só. O Pai estava só contemplando Jesus, mas o Pai deixou Jesus só. Que muitas vezes nós temos que ficar só no deserto, para que nós podemos alcançar um certo nível de maturidade cristã. O deserto, eu já vi gente falando assim, que passou certas lutas e ninguém nem ligava para ele. Deixa eu falar, deserto ninguém liga para ninguém não. Deserto é solidão. Deserto ninguém bate na sua porta. Quantas vezes as pessoas desviam e falam assim: ninguém foi lá em casa? Não, você está no deserto, ninguém vai não, hein? Deixa eu falar, lugar de deserto é lugar de solidão, é lugar de Peniel, é onde você vai ficar com Deus a sós. E Jesus foi exemplo nisso. E nós devemos imitar Jesus em tudo, preparando para o dia mau. Mateus capítulo 4, versos 1 ao 2 fala assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tentação não vem de Deus, vem do diabo, mas a
provação vem de Deus. Toda prova que vem na minha vida, na sua vida, ela é trazida por Deus. E toda prova que nós passamos, nós temos que ser aprovados. Então Jesus foi para o deserto para ser aprovado. Ele nos deu exemplo nisso e nós devemos também olhar para Jesus e seguir os passos dele. Quando nós estivermos na prova, levado por Deus, que é Deus que leva a prova, nós devemos perseverar naquela prova. Então Jesus foi exemplo nisso. Tentação é do diabo, mas a aprovação é de Deus. A palavra Kairos significa tempo de Deus. Cronos significa tempo do homem. A palavra Kairos, vamos falar assim de um jeito que nós possamos entender. A palavra Kairos, o significado dela se chama eternidade. A palavra Kairos é o tempo de Deus, porque Deus é eterno. E nada se fez antes de Deus e só através de Deus. Todas as coisas foram feitas pela mão dele. Ele é eterno e nós vamos viver no Kairos, na eternidade, quando nós estivermos no céu. Kairos significa relógio de Deus. Crono que significa relógio do homem. E esse crono nós podemos falar que o cronos é o tempo do homem. É o tempo que não é eterno, é um tempo passageiro, é um tempo que nós perecemos, nós gastamos e nós morremos e vamos para o pó da terra. Esse é o Cronos. Então Jesus, por que eu estou falando de tempo? Porque Jesus ele gastava tempo com seus discípulos. Aqui no João 14, 12 fala assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus gastava o seu tempo com os povos, o tempo necessário. Isso está na página 6 do livro. Como Jesus abordava as pessoas? Jesus abordava as pessoas individualmente, conduzindo as pessoas para o caminho. Nós devemos usar todos os meios para ganhar essas pessoas, como Jesus usou. Meios de entrar para dentro da casa de Zaqueu. Primeiro passo, entrar para dentro da casa das pessoas. Como exemplo, Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus entrou na casa de Zaqueu, cobrador de impostos. Vemos Jesus passando tempo com Zaqueu, comendo na casa dele, batendo papo com ele. Então, irmão, deixa eu falar. Nós temos que pegar esse exemplo de Jesus, preparar para o dia mau. Quando nós saímos do deserto, como Jesus fez, nós levar o ID do Senhor. Como Jesus tinha estratégias para ganhar as pessoas, Jesus gastava tempo no Cronos, tempo ele gastava com as pessoas. Nós devemos também gastar tempo com as pessoas, fazendo de tudo para ganhar aquela pessoa para Jesus, tentando entrar na casa dessa pessoa, casa física, tentando manter uma comunhão com aquela pessoa, trazer ela para o nosso lado, mostrar o nosso lado, mostrar o lado de Jesus. Então é assim que nós devemos fazer. Jesus nos deu exemplo em tudo para nós ganhar as almas. Então lá em Lucas 19 se encontra falando assim: entrando Jesus em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Todo mundo sabe essa história do Zaqueu. Jesus falou que provinha ele repousar na casa de Zaqueu. E Jesus perdoou todos os pecados de Zaqueu, mas Jesus tinha uma estratégia: entrar na casa de Zaqueu, mudar a vida de Zaqueu. Nós entramos na casa física das pessoas, mas Jesus entra no templo espiritual, que somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos um corpo individual. Nós somos um corpo na igreja. Nós somos os membros individualmente, mas nós somos templo e morada do Espírito Santo.
Então nós precisamos entrar na casa das pessoas ali, mostrando o caráter de Cristo na nossa vida e ganhando aquelas pessoas para Jesus e introduzindo ela no nosso meio cristão, para que ela seja uma bênção. Jesus usou todos os meios para evangelizar. Ele usou a água para pregar o evangelho. Para a mulher samaritana, Jesus, lá em João 4, Jesus usou a água para ganhar a mulher. Jesus, ele falava figuraficamente para as pessoas entender o que ele estava falando. Jesus usava os meios, como o apóstolo Paulo falava, que tendo lei, fazia sem lei para ganhar alguns. Jesus era dessa forma. Jesus usava o que ele tinha em redor para ganhar algumas pessoas. Falando em parábola, falando figuraficamente, ele sempre usava meios para ganhar as pessoas. Então, essa mulher samaritana do poço de Jacó, Jesus usou a água para falar, para evangelizar aquela mulher. Então, nós temos de usar os meios que Deus nos deu para ganhar as pessoas. Como Jesus ganhou aquela mulher que se tornou uma grande missionária, que trouxe toda aquela cidade para ouvir Jesus. E Jesus ainda passou vários dias ali pregando o evangelho através da vida daquela mulher. Então nós devemos usar os meios, preparar primeiro no deserto, nos preparar para que nós podemos pregar o evangelho para todas as criaturas da terra. Então Jesus usou a água para ganhar aquela mulher no poço de Jacó. Jesus compartilhou e pregou o evangelho para todos os grupos de pessoas. Jesus pregou o evangelho para todos os grupos. Individualmente, coletivamente, Jesus sempre pregou o evangelho. Toda oportunidade, ele caçava uma oportunidade para pregar o evangelho. Através da água, através do pão, através de tudo, através até do sumo sacerdote, ele pregava o evangelho. Eles tentavam pegar Jesus e Jesus escapava, porque Jesus tinha o Espírito Santo com ele naquela época e revelava todas as coisas que estavam escondidas na mente e no coração das pessoas. Ele revelava. Então é isso, irmão. Jesus é exemplo em tudo. Vamos seguir Jesus como exemplo. Jesus também ministrou para a grande multidão. Mateus 5, 1-2. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo... Jesus, devo falar uma coisa interessante também, Jesus ensinava com a vida. Depois fala que Jesus foi exemplo em tudo. Jesus ensinava com a vida. Jesus ensinava através das Escrituras, porque ele sabia as Escrituras. Jesus ensinava através do seu modo de vida. Então, muitas vezes, irmão, não é só pregar no altar, não. Muitas vezes é ensinar com o seu modo de vida, com o seu padrão de vida. Quem somos nós se nós não for exemplo para as pessoas? Nós temos que procurar ser exemplo, como Jesus foi exemplo em tudo. E Jesus se assentou naquele monte e as pessoas se assentaram com ele, os discípulos dele se aproximaram. Quem é um homem de Deus, ele tem de ter discípulo. Todo homem de Deus tem de gerar discípulo dentro dele, ele tem de ser uma máquina geradora. Você já viu o freezer? O freezer não gera gelo? Nem não para de gelar, você liga ali, ele vai gerando gelo. Nós temos que gerar discípulos. Então, Jesus fala, ide, pregai o evangelho, ensinai a guardar todos os meus mandamentos. Então, nós temos que ensinar as pessoas, criar discípulos. O segredo, irmão, de uma igreja bem sucedida é gerar discípulos, a cara de Cristo. Então Jesus sentou no monte e começou a pregar o evangelho, falar, e as pessoas começaram a aproximar que ele tinha algo diferente. Nós temos que ter algo diferente. Ele se preparou no deserto, ele usou o tempo cronos da terra, e usou o tempo dele que estava curto, 3 anos de ministério, e começou a pregar o evangelho.
sem cessar. Ele falava que o Filho do Homem não tinha nem onde escurar a cabeça, sem cessar, sem esmurecer. E ele pregava aqui, ele está pregando para a multidão, em coletivo. Mas ele também pregou pessoalmente para pessoas. Então, deixa eu falar, Jesus pregou coletivo, Jesus pregou só para uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Jesus nunca parou de pregar. Mas é interessante, irmão, que em João 6, 1 ao 3, fala assim: e algum tempo depois, Jesus partiu para o outro lado da margem do mar da Galileia, ou seja, do mar da Tiberiades, e a grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado no deserto. Então Jesus subiu ao monte e se assentou-se com os seus discípulos. Jesus sempre teve os seus discípulos. Nós temos que ter os nossos discípulos. Todo pastor, todo presbítero, todo diácono tem de ter discípulos do lado dele, mostrando como que é a vida cristã, mostrando como que, e pregando para essas pessoas, não só com ensinando elas na palavra, como no grupo Vida, na célula. Você que estiver na célula, você vai discipular aquele povo lá através da palavra e através da sua vida, sendo testemunha para ela dentro da casa dela, fora da casa dela e dentro da igreja e no seu serviço. Assim Jesus o fez, e assim nós devemos fazer. Ele se assentava no monte e ensinava. E todo pastor tem de ensinar e pregar o evangelho a toda criatura, esforçar em ensinar. Lá em Oséias fala assim: tu, sacerdote, que me rejeita, eu também te rejeitarei. Da hora que nós rejeitamos ensinar a palavra de Deus para as pessoas, Deus nos rejeita. Porque nós estamos deixando as pessoas omissas e deixando as pessoas cegas, sendo guiados por doutrinas que não são humanas, como o apóstolo Paulo fala. Se vier um anjo lá em Gálatas, fala: se vier um anjo pregar outro evangelho que não seja o que está escrito, é anátema, é amaldiçoado. Você sabe o que é anátema? Amaldiçoado. Evangelho amaldiçoado, pessoa amaldiçoada. Deixa eu falar, nós temos que pregar a palavra de Deus e a verdade da palavra de Deus, e sermos como Jesus, ensinando as multidões, as massas, ensinando individualmente também. Na célula nós temos que ensinar a palavra de Deus. Na igreja nós temos que ensinar a palavra de Deus. Então lá no 1 Coríntios capítulo 12, verso 15, fala assim: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pela vossa alma, ainda que amando vós cada vez mais, seja menos amado. Irmão, apóstolo Paulo está falando lá no 2 Coríntios, essa carta, falando que ele se deixava gastar. Jesus deixava gastar com seus discípulos individualmente, 3 anos gastando com ele. Ele separou um grupo de discípulos, 2 discípulos, para preparar eles para a grande obra, a grande seara. Nós devemos gastar tempo nós com as pessoas, gastar tempo, como o apóstolo Paulo falou: eu me gastarei e deixarei me gastar. Vamos deixar não gastar, irmão. Vamos deixar gastar pelo evangelho, pelas pessoas que estão morrendo e perecendo sem Deus no mundo. Você estava lá também perecendo sem Deus no mundo. Jesus foi exemplo nisso. Ele deixou se gastar com Zaqueu, com a mulher lá do tanque. Ele deixou se gastar com os discípulos. Ele se deixou se gastar. E o apóstolo Paulo falou assim: gastarei e deixarei me gastar. Vamos deixar gastar pelo reino de Deus. Vamos deixar gastar pelas coisas de Deus. Vamos entrar no Cronos, vamos entrar no relógio humano, por quanto ainda há tempo, porque o tempo nosso ainda é curto no Cronos. Porque vai chegar um tempo que nós vamos viver no Kairos, mas por quando nós estamos no Cronos, por quando nós estamos no Cronos, tempo do homem, vamos usar esse tempo também para o Evangelho. Nós temos tempo para acordar, como o rei Salomão falou: há tempo para todas as coisas. Nós temos tempo para acordar, temos tempo para dormir, temos tempo para trabalhar, temos tempo para ir na igreja, e nós temos que ter tempo para gastar com as pessoas que estão no mundo. Depois disso, Jesus tinha um pequeno grupo de pessoas que andava com ele, que ele ensinava muitos e nutria e fortalecia esse grupo. Nós temos que ter um grupo de pessoas para fortalecer e nutrir eles com as palavras de Deus, ensinar eles, abraçar eles, beijar eles, andar com eles, ensinando esse estilo de vida cristão,
A razão para que tenhamos um grupo foi porque ele estava disposto a aprender, que aquele grupo estava disposto a aprender, e era um número fácil de administrar. Temos de discipular. Então, irmão, Jesus tinha um pequeno grupo de discípulos para ele ensinar. Nós na célula, nós precisamos pegar aquele grupo pequeno ali, ensinar aquele grupo para que eles possam crescer na palavra de Deus, para que eles possam trazer vida ali. Irmão, você quando entrar naquela casa, não tenha medo de pregar o evangelho, não tenha medo de falar de Jesus. Só ler e explicar. Falar que Jesus tinha um pequeno grupo, Jesus ensinava aquele grupo, Jesus amava aquele grupo. João falou sobre amor. João falou assim: eu toquei no verbo, meus olhos viram o verbo, eu toquei no verbo. Quando João fala isso lá em 1 João estava falando que ele abraçou Jesus, que ele tocou em Jesus, que os olhos dele viram Jesus, que os ouvidos dele ouviram Jesus. Então nós também temos que andar com o nosso discípulo como Jesus andou com os discípulos dele. O que Jesus mostrou aos seus discípulos? Jesus mostrou aos seus discípulos a sua vida de oração. Jesus foi para o deserto, orou sem cessar no deserto. Jesus pegava Pedro e João, subia para o Monte das Oliveiras e ali Jesus orava. Teve uma época que o monte até desfigurou, eles viram Moisés, Elias ali. Então, porque Jesus era um homem de oração e jejum, você também tem de pegar os exemplos de Jesus. Monte, Jesus amava monte, Jesus orava e jejuava. Jesus sentava e repartia o pão com os seus discípulos. Quantas vezes Jesus repartiu o pão com a multidão? Quantas vezes a multiplicação do pão e do peixe, quando Jesus multiplicou, Jesus falou assim: eu quero para nós repartir o pão e o peixe com as pessoas. Então, irmão, Jesus gastava tempo com as pessoas. Vamos gastar tempo com as pessoas. Vamos fazer, como se diz, vamos fazer uma agenda da nossa vida. Nós trabalhamos 9 horas para nós mesmos, vamos à igreja, mas nós temos que ter menos 1 hora na semana para evangelizar. Vamos evangelizar. Jesus mostra aos seus discípulos conhecimento da palavra. Jesus mostrava a Pedro, João, Tiago, todos eles o que eles entendiam da palavra. Então vamos aprender a ler a Bíblia, vamos aprender a explicar ela, vamos estar nas escolas dia, domingo, para você possa ensinar. Você só vai ensinar o que você está cheio. O Espírito Santo só vai lembrar na sua mente do que você aprendeu. Se você não aprendeu nada, você não vai ensinar nada. Mas se você aprendeu através da escola, você vai ensinar o que o Espírito Santo colocou na sua cabeça na escola, no discipulado. Não tem como você pregar se você não for ensinado. Jesus ensinou 12. Ser discípulo não é apenas ensinar os fundamentos da fé cristã. Ser discípulo significa ser um amigo, um guia que nos leva para o caminho do Senhor. Ser discípulo não é só mais do que a fé. Ser discípulo é ser amigo, é guia, é guiar as pessoas das trevas para a luz. Ser discípulo é ser conselheiro, dar conselhos. As pessoas que estão sem direção, pôr na direção. As pessoas que estão no caminho errado, pôr no caminho. Esse que é ser discípulo, é isso. Ser discípulo é orar com o seu discipulado. Ser discípulo, você pega as pessoas, vai para o monte, vai orar, faz um propósito de oração na igreja, chama eles para orar com você, faz um almoço na sua casa, chama eles. Assim é ter os seus discípulos. Ser discípulos é ensinar a Bíblia. Pega os seus discipulados, ensina a eles a Bíblia, ensina a eles quem foi Jesus, quem é o Deus Pai, quem é o Deus Espírito Santo, as leis cerimoniais, as leis morais, ensinando tudo que ele vos ensinou. Ser discípulo é necessário gastar tempo com o seu discipulado. Ser discípulo é gastar tempo, irmão. Então vamos gastar tempo com as pessoas. Jesus gastou tempo com as pessoas. Irmão, deixa eu falar. A internet tem tomado o nosso tempo. A internet, os meios de comunicação têm tomado o nosso tempo.
Irmãos, nós temos que ter tempo com Deus. Nós temos que ter tempo de fechar a porta do nosso quarto e conversar com Deus. Nós temos que ter tempo para ir para o monte orar com Deus. Nós temos que ter tempo. O tempo é necessário. Deus trabalha em cima do tempo. Deus é eterno. Ele é tão eterno que Ele tem paciência de esperar. Ele é longânimo de esperar. Sabe por que Ele é longânimo? Porque Ele é eterno. Nós não somos eternos. O tempo nosso é curto, né? Nós somos nos cronos. Deus está no Cário. Deus é eterno. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Deus, Ele não vive no nosso padrão. Nós temos pouco tempo, irmão. Esse dia eu estava pensando, Deus, eu já estou na idade que eu já estou ficando cansado. Por quê, irmão? Mas eu sempre pedi a Deus para que Ele abreviasse o meu tempo, para que eu pudesse pregar o Evangelho, não me levasse ainda. Quantas vezes nós pensamos que vamos morrer com as doenças, com as lutas, e nós pedimos a Deus para abreviar mais tempo para nós, para pregar o Evangelho. Irmão, o desejo nosso é ensinar, o desejo nosso é consolidar, o desejo nosso é orar para as pessoas serem curadas, o desejo nosso é viver o Evangelho. Mas para nós viver o Evangelho, nós temos que pegar Jesus como exemplo. Não pegar pessoas que não dão exemplo. Porque o que acontece? Tem muitas pessoas que pregam, mas não prega, mas não vive o que prega. Não adianta, irmão. Não adianta. Fala que conhece o profeta pelas suas raízes. Você pode pregar o que for. Se lá fora o seu nome está sujo, não adianta. O seu nome tem que estar fora. Você tem que ser uma bênção para as pessoas que estão dentro da igreja lá fora. Como é que está o seu nome? Lá fora está sujo? Então você vai lá e peça perdão ao seu inimigo, para que ele não alcance vantagem diante de você. Limpa o seu nome, paga a sua dívida. Tem gente que prega, muitas vezes prega, mas está devendo Deus e o mundo, não paga. É ladrão. E prega e fica pregando, parecendo que é o Deus na terra. Primeiro conserta a sua casa. A Bíblia fala que aquele que não dirige a sua casa não pode dirigir a casa de Deus, não. Como é que está a nossa casa? Como é que está a nossa vida? Então nós temos que administrar a nossa casa, tempo de Deus. Nós temos que administrar a casa de Deus, tempo de Deus. Nós temos que ministrar a célula, tempo de Deus. Nós temos que ser como Jesus, exemplo em tudo. Primeiro título da mensagem, exemplo em tudo. Jesus fala assim lá em João 13,16, porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Jesus nos deu exemplo de tudo. Quem nós vamos pegar exemplo? É de Jesus, mas nós temos que ser luz para o mundo, sal da terra. Nós devemos ser luz para o mundo, então nós devemos ser exemplo, sim. Ser de santo toda a vossa maneira de viver. A Bíblia fala, então nós temos que ser santo, sim. Santo é aquele que foge do pecado, irmão. Não é aquele que pega, não. Pecar é uma coisa. Você peca, mas Deus anula os nossos pecados ali no madeiro. Então vamos buscar a santidade de Deus. E a palavra hoje, a mensagem é: ser de exemplo em tudo para as pessoas. Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa mensagem. Obrigado por esse estudo, Pai, que nós ali fizemos dia domingo. Pai, que esse estudo possa alcançar as pessoas, que elas possam ser exemplo